E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires desse o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, que vai dizer que aquele que mandou João Batista batizar com água, o falou para ele assim: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, este é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, que já está dizendo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ninguém pode batizar através de imposição de mãos até aquele momento. Quem batizava era Jesus Cristo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é aquele que pode nos batizar com o Espírito Santo, nos conceder a virtude do Espírito Santo, nos conceder dons espirituais através do Espírito Santo. Esse pode nos conceder o poder para fazer proezas em nome dele, para realizar milagres em nome dele. Esse é aquele que vai colocar o Espírito Santo em cada um de nós. É através do Espírito Santo dele que nós podemos compreender as Escrituras, entender a história dos profetas, entender as profecias, entender os salmos, entender todos os livros da Bíblia. Sem o Espírito Santo a gente não consegue entender nada, a gente não consegue nem orar. É necessário o Espírito Santo sobre nós para nós conseguirmos orar, se conectar com Deus, porque sem a presença desse poderoso Espírito é tudo performance, é tudo reza. A gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. O batismo com o Espírito Santo é a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós já somos batizados pelo Espírito Santo, nós já somos nova criatura. Devemos agir sempre conforme o Espírito Santo. A gente, depois que recebe esse batismo, a gente jamais consegue voltar a ser o que era antes, porque a gente é renascido do Espírito, é renascido das águas, é renascido do Espírito. Um renascimento espiritual, um renascimento que serve para nos fortalecer, nos conduzir espiritualmente. Um renascimento do Espírito, a gente volta a ter aquela essência que a gente tinha antes do pecado. A gente se volta para as coisas do reino de Deus. A gente começa a priorizar o Senhor Jesus. A gente começa a ver que as coisas da terra são coisas inúteis. A gente tem que sempre se preocupar com o nosso bem-estar espiritual, buscar os dons do Espírito para poder desenvolver o nosso ser, desenvolver a nossa vida através do Espírito Santo de Jesus. Pois este é aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que nos concedeu a graça de ser batizados com esse poderoso Espírito para fazermos proezas em nome dele. Esse é o que prometeu a nós o Espírito Santo e de fato ele cumpriu. Ele nos batiza com o Espírito Santo, como ele batizou os apóstolos, como ele batizou os discípulos. Ele prometeu aos apóstolos que eles iam receber o Espírito Santo. Em Atos eles receberam. Nosso Deus é um Deus que cumpre a promessa. Este é aquele que batiza com o Espírito Santo. João Batista já estava falando aqui o que ele ia fazer em Atos, batizar com o Espírito Santo. Depois da ressurreição, os apóstolos estavam no cenáculo e eles receberam o Espírito Santo. Jesus Cristo prometeu, porque esse é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo amou o que é mal. Mas nós que recebemos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós temos direito a esse Espírito Santo, nós temos direito a esse batismo, pois é uma promessa feita por ele. A promessa que foi feita por ele jamais torna vazia. Ele é o nosso, é a nossa essência nova, nossa nova natureza. Devemos ser gratos a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Você seja abençoado, que a graça e o consolo do Espírito Santo possam fazer parte da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Tem muitos vídeos que eu postei, muitas mensagens. Se você quiser ver, pode ver, fica à vontade.
O Evangelho é para você. Você vem receber esse presente em nome de Jesus. Amém.